bom dia. Estamos ao vivo, mais uma mesa executiva. Então já vai chegando aí, já vai convidando mais pessoas para estarem aqui junto conosco. Já vai compartilhando, já vai mandando aí um aviãozinho. Vou chamar aqui mais 10 pessoas para estar aqui com a gente. Deixa eu clicar aqui e começar a chamar as pessoas para estarem aqui. Já vai soltando aí, ó. Vou soltar 10 aviãozinhos aqui, convidando todo mundo para estar aqui nessa mesa executiva. Vamos lá, feito. Mandei 10 aviãozinhos. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Hoje aqui a gente está num cenário diferente, como vocês podem observar. Estamos aqui sem a estante na verdade já achou dono, sem o escritório também. E aqui estamos aqui na entrega final aqui do apartamento. Ficou só esse sofá que a gente está vendo, essa poltrona já achamos lugar lá no novo apartamento. E se resume agora as minhas coisas da Sara nessa caixa aqui, ó, nessas caixas de roupa, livros, calçados e etc. Então vamos falar hoje sobre ciclos da vida. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Bom dia, Marcos Alves. Bom dia, Vini. Vai chegando aí, já vai convidando mais pessoas. Vou falar hoje para vocês aqui sobre ciclos da vida, que é algo que é muito importante a gente entender. Várias pessoas perguntam assim: nossa, mas eu tô... como eu fazer para... O que eu devo fazer quando eu estou estagnado? Qual é o melhor momento de sair? Qual é o melhor momento de mudar de área? Qual é o melhor momento de fazer uma mudança geográfica? Qual é o melhor momento de mudar, fazer alguma mudança, entender que um ciclo meu se encerrou? E aí eu tenho uma resposta para vocês que eu aprendi há muitos anos atrás com um grande amigo, que é o seguinte: quando você para de aprender, é porque seu ciclo já se encerrou. Então, se você está trabalhando, se você está fazendo algo em alguma área de uma empresa, ou se você está empreendendo em algo e isso já saturou, você não está aprendendo mais, é hora de você buscar coisas novas. É hora de você buscar uma inovação, é hora de você buscar crescimento para o seu negócio, se você é empresário. Agora, se você está trabalhando ainda, é hora de você buscar crescimento, buscar algum aprendizado. Deixa eu falar aqui, a Sara está mandando, peraí, convida mais 10 amigos para essa live. Show. Solta o aviãozinho aí, pessoal. Vamos convidar mais 10 pessoas para estar aqui com a gente. Cadê o aviãozinho? Achei o aviãozinho, tá aqui. Feito. Fixar comentários. Então, quando você estiver estagnado, é hora de você buscar mais pessoas é hora de você buscar mais caminhos ou algum outro caminho. Eu lembro, por exemplo, às vezes a estagnação ela é boa. Quando você está em uma zona de conforto é bom, porque você está tranquilo, você faz as coisas já de uma forma quase que automática e você consegue viver bem, tranquilo, confortável, tendo aquela tranquilidade do seu trabalho, tranquilidade daquilo que você vai fazer. O grande problema é o seguinte: quando a gente está estagnado, a gente não fica feliz. A gente gosta, pode ver, todas as vezes que você cresceu e você aprendeu, o quanto você ficou feliz, o quanto você comemorou. O estado de estagnação vai levando a gente para declínio. Então é importante, quando você chegar num platô, você se organizar, você ter fôlego, você ter algum novo projeto para você continuar e ir para uma nova subida. O Jackson está falando: se você não consegue ser o primeiro em uma categoria, cria uma nova vertente para ser o primeiro nela. É isso, essa é uma grande do empreendedor, Jackson. É isso mesmo. Eu era empresário e estou voltando para a CLT para aprender a crescer novamente. Humberto, muito boa decisão. Às vezes, quando você, se você teve alguma dificuldade, alguma coisa que fez você pensar bem, pensar melhor e falar: opa, é melhor eu voltar para a CLT, para pegar um fôlego, pegar um aprendizado e depois voltar a empreender novamente, é sempre uma bela decisão. Não pensa que é passo atrás, não, você está fazendo apenas um outro desvio de caminho para mais na frente você ganhar com isso. Então, na verdade, é um passo para o seu crescimento. Você vai aprender mais, você vai crescer, você vai juntar mais dinheiro
Então você vai estar melhor preparado quando você for empreender novamente. Tenho 50 anos, sempre na CLT, eu acho. Fui dispensado alguns dias de aviso. Estou com um friozinho na barriga. Marcos Alves, pensa aí, planeja bem o que você vai fazer. Pensa, você tem uma maturidade gigante que muitos profissionais de mercado não têm. Você tem uma vivência empresarial nesses 50 anos de CLT que faz você ter facilidade em ver mercado, em ver as coisas por outro prisma, de um modo mais maduro. E talvez empreendendo você consegue aplicar todo esse seu conhecimento em prol de algo que você vai construir para você. Ninguém cresce na zona de conforto. A Suelane Carolina está falando aqui. É verdade. Ninguém cresce em zona de conforto. Na zona de conforto, você só fica estagnado. Então, eu me recordo bem de uma grande mudança que eu fiz. Olha o Emerson falando aqui, grande Emerson. O crescimento vem de situações de desconforto para a nossa mente. Perfeito. Que é quando você começa a ver coisas diferentes e começa a se preparar, começa a aprender e a crescer para fazer coisas novas. Então, às vezes a zona de conforto ela vai te limitar. E é importante você ver, e nada contra também quem queira ficar. Se você quiser ficar e é confortável com isso, pode ficar, mas saiba que você está perdendo grandes chances, grandes oportunidades na sua vida que poderiam fazer você crescer muito mais. Olha o Lucas Ledra aqui, eu já ia falar dele, ele acabou de chegar na live. Por exemplo, teve uma mudança que eu fiz, um encerramento de ciclo, que foi quando eu estava na Brasil Telecom Call Center. Então eu trabalhava lá por 8 anos, já 8, 9 anos. Na verdade eu tinha saído da Brasil Telecom Call Center, eu estava no IG, eu era cliente já, cuidava de 3 call centers no Brasil. Tinha um call center em BH, em Salvador e Goiânia. Eu ficava rodando para o Brasil nesses call centers, fazendo visitas, acompanhando. Tinha bons resultados, estava com um salário médio bem confortável. A Sara, ela trabalhava como advogada em um escritório muito bom em Goiânia. Ela era advogada trabalhista, estava super bem na carreira também. Nós tínhamos 2 carros, cada um tinha um carro. A gente ia cada um para o canto da cidade trabalhar nos seus carros. Morávamos em um bom apartamento, muito bom apartamento, e a gente já estava pensando em comprar um imóvel. Então a gente já tinha uma condição de vida boa, uma renda boa, uma vida estabilizada numa cidade que a gente nasceu e cresceu, que foi Goiânia. Só que chegou um momento que a gente falou, poxa, estamos estagnados, vamos começar a buscar novos caminhos, vamos começar a buscar, oi Rachel, seja muito bem-vinda, vamos começar a buscar novos crescimentos. Numa dessas foi quando eu saí da Brasil Telecom e fui para o IG. Porque eu falei, cara, eu nunca vivi a visão de cliente, eu sempre fui fornecedor. Então eu queria viver também, experimentar como era essa visão, essa parte, essa vida de ser cliente. Porque ser fornecedor, querendo ou não, você põe a mão na massa e você faz aquilo que você quer fazer. Agora, quando você é cliente, você precisa fazer com que seu fornecedor faça naquela mesma qualidade, naquela mesma vontade que você faria por você. Então eu queria viver esse momento e ver como seria liderar times sendo cliente. E aí assim que surgiu uma oportunidade, obviamente a oportunidade você faz ela acontecer. Então eu comecei a conectar com pessoas que eram de dentro do IG, com pessoas que eram de outras empresas também, e comecei a me movimentar para fazer essa nova função, para buscar esse novo crescimento e esse aprendizado. Chegou um momento que a oportunidade apareceu. E aí é a hora do frio na barriga. Você busca aquela oportunidade para você, mas e aí? Você vai abrir mão de 8 anos de carteira assinada, como eu tinha na época? Eu tinha que pedir demissão para ser contratado na nova empresa. E aí é a hora que você repensa o pró e contra dessa sua decisão, o que pode ser bom ou ruim nessa sua decisão, e pode ter certeza absoluta, toda decisão que você toma na vida tem sempre algo bom e algo ruim. Sempre você ganha alguma coisa, mas você vai perder outra. E aí é muito importante você pôr isso no papel, você pensar sobre isso, refletir, não tomar uma decisão
de forma só racional também. É importante o racional, mas tem que ter também a parte emocional bem balanceada, bem equilibrada, para não gerar uma frustração para você. E aí eu fui fazer decidi, olhando pró e contra, falei, não, é chegado o momento. Esse valor que eu estou abrindo mão agora, ele faria sim diferença na minha vida, mas mais na frente eu sei que isso não vai fazer diante da limitação que eu vou ficar se eu continuar exercendo a mesma função. E aí eu fiz essa transição de carreira. Fui para o IG, que era uma empresa aqui em São Paulo, viajava muito aqui para São Paulo e cuidava daqueles call centers que eu falei para vocês. Então, às vezes você abre mão de algumas coisas, de uma estabilidade, para ir aprender algo novo. Então eu tive que me provar nos primeiros meses, tive que aprender muito nos primeiros meses, tive que acelerar, tive que criar novos relacionamentos, tive que ter uma ambiência nova com esses novos parceiros, com esses novos colaboradores, com as novas equipes, com os novos fornecedores. Tive que construir novamente uma história nessa outra empresa. E aí no IG eu fiquei em torno de 3 anos nessa empresa. Aprendi muito, cresci, mudamos muito a estratégia, porque provedor no Brasil, não sei se quem é aqui das antigas lembra, era pago um valor que era em torno de R$49, R$59 por mês, e de repente os provedores começaram a ficar grátis, e a gente teve que vender conteúdo. Então nós fomos invertendo todo o jogo dentro dessa companhia para vender conteúdo e não deixar que a empresa quebrasse, porque no final das contas o provedor era um valor irrisório, era R$3,99, se eu não me engano, era um valor que era cobrado. Então imagina uma empresa que tinha milhares de clientes faturando R$49,90 todo mês, de repente passa a esses milhares de clientes ter a cobrança apenas de R$3,99. Imagina, o Gustavo aqui, ele falou que lembra demais, ele estava junto nesse momento. Então a gente teve que reinventar a própria empresa. E aí reinventando uma empresa, você aprende também. Porque aquela empresa não era minha, eu não era o dono dela, mas eu sei agora como lidar em uma situação de mercado, onde o mercado muda e o faturamento despenca. Eu sei como fazer, porque eu passei por essa vivência trabalhando na CLT em uma empresa dos outros, que era o IG no caso. Então esse aprendizado ele contribuiu muito para a minha vida empresarial, para o que eu empreendo hoje, para o que eu faço, e também por muitas outras situações que eu fui fazendo no futuro. Então, quando você abre mão desse crescimento, você abre mão, aliás, da sua estagnação, do seu conforto, em busca de crescimento, você vai viver coisas novas que no futuro essas coisas novas vão fazer sentido para você. Uma outra mudança grande que eu tive, aí já nessa parte de provedor, já estava novamente em zona de conforto, já fazia tranquilamente as minhas atividades. A Sara muito bem também no escritório, já tinha passado também da zona de experiência, já tinha aprendido, já estava também em uma estagnação. E aí surgiu uma oportunidade, e aí a gente entra em algo importante também. Às vezes você não quer encerrar o seu ciclo, nem acha que esse ciclo ele já está concluído, mas aparecem oportunidades que valem a pena você parar, pensar e puxar aquela folhinha de novo do pró e contra e começar a fazer uma avaliação, uma análise em relação ao que você, a esse futuro, a essa oportunidade que bateu a sua porta e o que você tem na mão. E aí foi nesse momento que eu fiz de novo uma grande transição de vida. Recebi esse convite aí do Lucas Ledra, que está aqui na live, um convite para ir para o Rio de Janeiro trabalhar na área de marketing da Oi. Era matriz, e aí eu tive um grande aprendizado com ele também, que eu quero contribuir aqui para vocês, passar para vocês, que é o seguinte. Eu lembro que eu bati um papo com ele, que eu falei, mostrei minha vida, né, como era a minha situação, como eu estava tranquilo e feliz lá em Goiânia, e como que seria essa mudança para o Rio de Janeiro, o que eu teria nessa mudança. E aí o Lucas falou isso, aliás, foi numa outra mudança que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que é o seguinte, sempre busca estar onde está a decisão. Então ele falou, você está hoje aqui numa filial, você domina aqui, você manda muito bem, você vai aposentar aqui tranquilamente, só que você nunca vai ter nas suas mãos o poder de uma decisão.
Você sempre vai ser executor das decisões que os outros tomaram por você lá na matriz. E isso ficou na minha cabeça assim, cara, esteja sempre onde está a decisão. Queira sempre sentar na mesa onde está a decisão. Então, quando você busca estar próximo da decisão, primeiro que seu valor aumenta, mas também o seu aprendizado aumenta. Porque toda decisão, ela tem um peso grande para quem a toma. Você precisa ter várias análises, analisar várias variáveis para você chegar numa decisão e no final, quando você toma uma decisão, está nas suas mãos essa decisão que você tomou. Então, quando eu tomei essa decisão de ir para a matriz, para ficar mais próximo de onde era a parte estratégica da companhia, foi uma ótima decisão, uma decisão muito acertada que eu tive. Inclusive, ó, outro amigo chegando aí, o Adriano. Bem-vindo, Adriano. Seja bem-vindo. Estou contando aqui a história da minha mudança de Goiânia para o Rio de Janeiro, onde a gente se conheceu. O Adriano também, o fera, tomou essas decisões de vida. Inclusive, tem outras que ele tomou também, seguindo esse fechamento de ciclo, que é muito importante para todo profissional, precisa entender sobre fechar ciclos. E lá no Rio de Janeiro, segui, cresci e aprendi muito. Óbvio que teve momentos que eu chegou a bater um desespero. Falei, meu Deus, que decisão é essa que eu tomei? Será que foi a melhor decisão? E aí vem outro aprendizado grande que eu tive lá no Rio de Janeiro também, com a Cláudia, do RH. Ela me falou o seguinte, falou, Vilela, quando você... Uma boa decisão é uma decisão tomada. Uma decisão ruim é a decisão que não foi feita. Então, se você tomou uma decisão, pode ter certeza que ela foi sua melhor decisão. E faça ela dar certo. Não olha mais para outra possibilidade, porque ela não é mais válida. Ela não está mais na sua mão e muitas vezes você não pode mais voltar no tempo. Quer dizer, você não pode mais voltar no tempo para viver aquele outro caminho que você iria decidir. Então, uma vez tomada uma decisão, essa foi sua melhor decisão. Para de ficar olhando para o e se, para de ficar olhando para o lado, para de ficar olhando para outras situações que não vão te levar a nada, só vão ser perda de tempo para você fazer aquilo que você escolheu fazer. Então, uma vez tomada uma decisão, mete as caras e faz ela acontecer, faz ela dar certo. Então, foi isso me tranquilizou muito. Eu pensei e falei, é verdade. Se eu tomei uma decisão, se essa decisão foi tomada, eu vi o pró e contra, agora eu vou fazer ela dar certo. Vou parar de ficar olhando para trás, não tem volta mais. Agora eu preciso construir o que eu decidi construir. E assim fui crescendo novamente lá, aprendendo mais coisas, vivendo dessa maneira. E é engraçado que quanto mais oportunidades você aproveita, mais oportunidades aparecem para você. Essa é uma máxima também. Quando você começa a desperdiçar oportunidades, elas vão reduzindo. Isso é tão simples quanto pessoas que te chamam para fazer parte de um projeto, fazer parte de algo grande. E você topa, primeiro que todos ao redor começam a elogiar e ficar felizes com a sua coragem. E essas pessoas ao redor vão vendo que você vai, faz e acontece. Quando elas têm uma oportunidade, a primeira pessoa que vem na cabeça delas é, ele. Poxa, se ele já fez isso lá, ele pode fazer aqui com a gente também. E aí você vai receber mais convites. Agora, quando você é convidado para algo e você recusa, outro chama, você recusa, e você vai recusando várias oportunidades, o mercado também começa a falar, poxa, ele é um cara que não quer mudar. Nem precisa chamar, é melhor nem chamar. E aí você passa a não receber mais convites. O próprio Lucas Ledras, uma vez a gente conversou sobre isso, ele convidou alguns amigos de Goiânia para ir para o Rio de Janeiro também, e vários não toparam, outros foram, em poucos meses desistiram e voltaram para trás. E ele falou, cara, eu nem chamo mais pessoal de Goiânia porque você foi um dos únicos que veio, conseguiu crescer e conseguiu aproveitar a oportunidade. Eu não quero atrapalhar a vida das pessoas lá, então nem vou mais chamar. Então ele parou de chamar. Outras pessoas ao redor que consultavam ele, com certeza, ouviam isso também. Não, nem chama que não vale a pena. Então as oportunidades vão se fechando quando você começa a dar as costas para elas. Agora, quando você encara de frente uma oportunidade, você avalia e vê que é uma boa oportunidade de crescimento, uma boa oportunidade de aprender, uma boa oportunidade de evoluir, tanto como pessoa, tanto quanto profissional, e você abraça, pode ter certeza que outras oportunidades vão surgir para você. Então, isso aconteceu muito na minha carreira.
E aí, por isso que muitas vezes eu vou contando as histórias para pessoas, nossa, mas que coragem, mas eu só ganhei com isso. É, eu acho que coragem é quando você vai para um desconhecido, quando você vai para algo que você não espera, quando você vai para algo que você não tem ideia do que vai acontecer. Agora, quando você está mudando de ambiente, mudando, fechando um ciclo para ir para um novo ciclo de vida, mas para algo que você já sabe o que esperar, para algo que você já sabe quais são os prós e contras, não é nem questão de coragem, é questão mesmo de tomada de decisão e de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma lógica. Então, todas as decisões que eu fui tomando a partir daí, depois que eu tive esses aprendizados, foram muito fáceis de ser tomadas. Então, por exemplo, a mudança de abandonar também a carreira na Oi, que somando lá já eram 17 anos de trabalho, de convivência com as pessoas, todo mundo já sabia quem eu era, como funcionava a minha área, já sabia o que esperar de mim, já sabia minhas qualidades, meus defeitos. Quando você está tranquilo num lugar assim e vem uma nova oportunidade, você precisa novamente repensar. E pode ter certeza que todas as decisões elas vão ser cada vez mais difíceis de tomar se você só olha para o lado financeiro. Por quê? Sempre você vai ganhando mais. Sempre você vai tendo mais tempo de casa e maior é o FGTS que você vai ter que abandonar. Então, quanto mais tempo você tem, mais difícil você olhar só para o financeiro vai ser essa decisão. Só que nem tudo na vida é financeiro, principalmente a curto prazo. Tem coisas que você só vai ter ganho e você só vai ver esse ganho no longo prazo. Então, às vezes, tem umas decisões que você toma de início que aparentemente parece loucura para seus amigos, para sua família. Mas quando você está pensando no longo prazo, essas coisas começam a fazer sentido. Principalmente se a decisão que você tomou vai te levar para um lugar onde você vai aprender. Um lugar onde você vai ter uma ambiência nova, um desenvolvimento novo, vai fazer uma atividade nova. Tudo isso vai ser muito bom para contribuir para você. E pode ter certeza, um profissional que é valorizado no mercado é um profissional que tem múltiplo skill. O mercado ama. Quem aqui é empresário sabe. Você vai contratar uma pessoa que consegue trabalhar em marketing, vendas, em relacionamento com o cliente, em controle de estoque, em parte financeira, ou você vai contratar um cara que só é venda, um cara que só é marketing, um cara que é só financeiro. Óbvio que você vai optar, no final das contas, por um profissional que ele é, como vamos chamar de coringa. Ele consegue atuar em várias áreas diferentes. Por quê? Porque, de acordo com a necessidade, você pode usar esse profissional pagando o mesmo salário para atuar em uma área diferente. Ai, saúde para mim aqui. Essas caixas aqui estão me matando. Graças a Deus, hoje é o último dia. Já despacho elas aqui, tomo meu antialérgico e vamos embora. Seguir a vida. Então, a mudança, por exemplo, para São Paulo foi também uma mudança dessa forma. Eu fiz uma avaliação de pró e contra, era um grande desafio, era assumir a presidência de um grupo de grandes empresas. Eu nunca tinha tido uma experiência desse tamanho, apesar que financeiramente eu já tinha. O controle que eu tinha que ter na época que eu fiquei à frente do Televendas, que era era bilionário no ano, eram 5 mil pessoas, era um orçamento, só de despesa a gente gastava 250 milhões de reais de despesa. Imagina o quanto a gente não trazia de receita. A receita era bilionária. Então já era um desafio enorme o que eu enfrentava lá e conseguia sair do outro lado de uma forma muito boa. Então vir para cá era diferente, porque eram pequenas empresas, pequeno conjunto de empresas, cada uma com sua dificuldade, sua atribuição, seu momento e sua necessidade. Eu precisava, além de priorizar isso, fazer um relacionamento com uma série de pessoas que eu nunca tinha tido contato ainda. Então, era começar do zero um relacionamento, enquanto isso alavancar 20 empresas na época. Depois, quando eu saí, eram 25 já. Então eram 20 empresas, era muito trabalho. Porém, eu nunca pensei no financeiro ou no trabalho, eu pensava no aprendizado que eu teria. E esse aprendizado me credenciou a ser consultor. Porque como eu vivi várias empresas, vários segmentos diferentes em um período de tempo, eu pude ver quais eram as dificuldades, quais eram as oportunidades, quais eram as forças e fraquezas de cada uma dessas empresas. E como se comportavam as outras empresas no mercado que tinham um segmento parecido ou clientes parecidos.
Isso facilitou muito quando eu fui fazer minha primeira consultoria junto com as minhas sócias, a Adriane e a Sibeli, que a X8 Company é o nome da nossa empresa. Quando a gente foi fazer a primeira, eu entrava na empresa, dava uma olhada, assim, eu já via. Fazia todo um raio-x em um dia apenas. Olhava, já pedia uns dados, umas informações. Se não tinha, falava, opa, temos que construir. Se tinha, eu avaliava e falava, tá aqui, erro aqui, 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 aqui. Por quê? Com base na experiência, com base naquilo que eu vivi. E não só no último ano, mas nos últimos 18 anos de carreira. Então, quando você tem muitos anos de carreira e você usa esse tempo para aprender e crescer, você consegue construir de uma forma muito mais tranquila nesse novo desafio que você vai fazer. Quando eu abri minha empresa também foi assim. Abri minha primeira empresa e fui começar a viver isso. Fui começar a viver os processos de uma empresa, fui começar a buscar os caminhos para pagar os impostos, fazer os acertos financeiros que precisam ser feitos, fazer todo o crescimento dessa empresa. Hoje a gente está em estágio já de contratação de pessoas, então porque a empresa cresceu tanto que agora precisa de mais gente, mais braço. Inclusive a consultoria, eu e minha sócia, nós estamos contratando mais consultores também, porque está abrindo muito. A gente tem cliente nos Estados Unidos e no Brasil. Nós temos estamos atendendo 2 empresas na Califórnia, temos um pool de clientes que até estão querendo virar nossos sócios em Orlando, e nós temos 2 empresas aqui no Brasil que a gente está atendendo, e já com mais 2 prospectando, ou seja, não dá mais braço para a gente fazer. E aí a gente começa a contratar, porém eu contrato de uma forma que eu contratei por inúmeros anos nessas outras empresas. Então eu sei contratar, eu sei fazer uma entrevista, eu sei desenvolver esse time que vai chegar, porque eu já fiz isso muitas vezes para os outros, agora eu só vou fazer para mim. Então a dinâmica é a mesma, só muda o CNPJ que está responsável por isso, que agora é o meu. Então, tudo isso que eu construí, essas decisões que eu fui tomando na vida, os ciclos que eu fui encerrando e criando novos ciclos de vida, eles me propiciaram a viver essa vida que eu tenho hoje, que também não vai ser a que vai ser no futuro. Então, eu não vou ficar tranquilo, confortável só com essas 3 empresas que eu tenho atualmente. Eu quero mais, quero crescer mais, tenho potencial para mais, quero aprender e crescer mais. Ô Adriano, manda um direct aí para mim, tá? Tô vendo aí, você quer ser consultor nosso, manda uma mensagem aí que a gente conversa. Mas quanto mais eu crescer, quanto mais ciclos eu encerrar e buscar novos ciclos, mais vai ser prazeroso a vida, mais eu vou crescer, mais eu vou aprender e mais em outros níveis eu estarei. Então tenha sempre essa visão, não tenha medo de encerrar ciclos, não tenha medo de deixar passar, não deixa passar oportunidades. Aproveita as oportunidades que estão passando, avalia o pró e contra e vai. Óbvio que quanto mais financeiramente você se blinda, quanto mais você se prepara, melhor você toma essa decisão e melhor fica para você fazer esse processo de crescimento. Por exemplo, eu lembro quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, nós tínhamos os 2 carros, eu vendi um, nós fomos com o outro, a gente tinha, sei lá, uns 10 mil reais, 15 mil reais, eu acho, de caixa. Ou seja, uns 2 meses de aluguel, condomínio e despesas. Então, era o que a gente tinha naquele momento. Então, aquilo era o que facilitou o processo de mudança, de tomar a decisão, de pagar 3 aluguéis adiantados. O dinheiro que a gente tinha, que a gente economizou, custeou essa mudança de ciclo. Se você não tem um financeiro bem ajustado, bem equilibrado, você não vai conseguir tomar essa decisão. Porque como que você vai? Como que você vai pagar o aluguel nesse lugar? Como que você vai pagar a sua passagem? Então, assim, precisa economizar, precisa você juntar para você ter essas possibilidades de investir esse dinheiro em você. Investir esse dinheiro na sua própria vida. Já a mudança para São Paulo, a gente veio já com 20 vezes esse valor. Acho que a gente veio com 250 mil reais por aí, mais ou menos, ou mais de caixa. Então, 250 mil mais o carro que eu comprei, que era uma BMW X6. Então, a gente já veio com um capital muito maior que também assegurou esse 1 ano, assegurou o processo de aprendizagem. Eu tinha a possibilidade, por exemplo, de morar numa casa aqui.
Só que não fazia sentido, era só eu e a Sara e o Marley cego. Imagina um cachorro cego numa casa, ele ia se perder, coitado. Então a gente veio para um apartamento falando, não, vamos nos estabilizar primeiro, assim como a gente fez em todos os lugares. A gente vai primeiro para um lugar, fica, se acomoda, avalia e depois a gente muda. E aí quando a gente ia fazer o processo de mudança, apareceu outras oportunidades. E aí hoje, por exemplo, a gente está saindo do apartamento que a gente estava, cumprindo totalmente o contrato, sem pagar nenhuma multa. Se eu tivesse me mudado para uma casa, hoje eu teria um endividamento maior, que era o custo dela, e muito provavelmente pagaria uma multa para sair, porque eu estaria num período, tinha tomado uma decisão no passado que iria me segurar financeiramente, talvez, em aceitar essa proposta que eu estou atualmente, esse projeto que eu estou agora. Então, tudo que você se planeja, ele vai ser investido melhor para você. Ele vai te ajudar a tomar essa decisão melhorada. E agora a gente está num cenário que a gente vendemos os carros, economizamos dinheiro, estamos investindo agora nas nossas empresas, estou investindo tempo e energia nessas 3 empresas, na consultoria, na minha própria empresa e fazendo com que tudo isso evolua. Então estou agora injetando esse capital que eu tenho, mais de quase milionário, nessas empresas e nesses negócios. Porém, eu ainda tenho uma reserva, um dinheiro de reserva para caso eu queira fazer alguma outra transição no futuro. Por exemplo, a mudança para os Estados Unidos, a gente iria fazer agora, mas a gente viu a quantidade de oportunidade que tem aqui no Brasil. A gente começou a ver a quantidade de frutos, digamos assim, que era para eu estar colhendo e eu iria abandonar essa colheita para fazer essa mudança. E aí a gente pisou no freio e falou, não, mas peraí, eu não preciso ir agora. Eu posso ir no final do ano, posso ir ano que vem. Então a gente estendeu isso para aproveitar esses projetos que estão surgindo aqui. Tem um projeto brilhante que eu estou participando, tendo a honra de participar, que é a construção do Brasil de quem faz junto com o Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes. Então a gente está construindo uma escola de empreendedorismo. Era uma coisa que eu sonhava, que era ajudar os pequenos e médios empresários a se estruturarem. Então ele já estava seguindo esse negócio e eu vim ajudar na parte de estruturação desse projeto. Estou fazendo como se fosse uma consultoria para ele, mas construindo junto algo que, se chegar do tamanho que a gente imagina, eu quero ficar junto, eu quero participar, eu quero ter minha parte nesse projeto. Estou construindo como se fosse para mim, porque é um sonho meu também, ajudar os empresários brasileiros, principalmente os pequenos e médios, a estruturarem os seus negócios, conseguirem contratar mais pessoas e faturar cada vez mais. Então, essa intenção que eu tenho, esse projeto novo que eu consegui viabilizar graças ao fechamento de ciclos, graças a não ter medo. Tem gente que fica o tempo todo, anos e anos, na mesma posição, numa mesma empresa, junto com as mesmas pessoas. Você vai ser só isso que você se limitou a ser. Quando você se abrir para o novo, buscar coisas novas, buscar novos crescimentos, buscar novas pessoas para te ensinar coisas novas, maior você vai ser. Então não tenha medo de crescer, para de ter medo, para de boicotar o seu futuro, para de deixar passar as oportunidades. Começa inclusive a cavar oportunidades. Se você já enterrou várias, agora é hora de você ir atrás e cavar novas oportunidades. Começa a se mostrar aberto para o mercado, começa a buscar conexões com pessoas nas áreas que vocês querem atuar, e aí você começa a buscar parceria, buscar sociedade, caso você já é empresário, para você transicionar o seu negócio para essa nova etapa de futuro. Por exemplo, se você tiver com uma empresa que ela ainda não está no digital, cara, você precisa urgente, mas eu não consigo fazer, chama um sócio que vai fazer isso por você, chama uma consultoria que vai te ensinar e vai te entregar pronto um projeto, um passo a passo do que você tem que fazer para você digitalizar. Não faz sentido hoje uma empresa ela não ter um perfil na rede social que é grátis. Não faz sentido uma empresa hoje não estar comprando palavras-chave no Google para ela aparecer no ranqueamento ali quando o cliente pesquisa buscando. Não faz sentido uma empresa não gastar com tráfego local, que é muito barato. É hoje uma das mídias mais baratas e de melhor retorno. E se você não entende tudo isso que eu falei, não faz sentido você não estar buscando esse aprendizado ainda. Vai ser o melhor para a sua empresa, o melhor para o seu negócio. Então, assim, quanto mais você buscar ter um e-commerce, ter uma página, ter uma rede social, ter uma movimentação digital, mais você vai atrair clientes num preço muito barato, que é o que você tem pago hoje para se comunicar
no mercado. Então, esse aprendizado, inclusive, que eu estou dando para vocês, eu jamais daria ele há 3 anos atrás. Porque há 3 anos atrás eu não conhecia isso. Por que eu conheço isso e estou ensinando sobre isso? Porque eu vivi, eu me abri a viver isso. Eu fechei um ciclo no passado para criar um outro ciclo onde eu tive esse aprendizado da parte digital. Então é necessário a gente pensar nesses fechamentos de ciclo, pensar maior, pensar no futuro, pensar a longo prazo, que aí as decisões que você toma, elas começam a fazer total sentido. Então não se apega às coisas, as coisas são tão pequenas. Eu estava até rindo aqui com a Sara, a gente vendeu, né, todos os nossos móveis, sobraram só esse sofá aqui e essa poltrona. A poltrona está indo para o apartamento, nosso apartamento lá no Itaim é mobiliado, e aí tem algumas coisas de decoração que a gente levou, mas nossa vida material se resume a isso aqui, ó, essas caixas. E pode somar, sua vida material deve se resumir a pequenas caixas também. E por que você fica se apegando a coisas materiais e não toma as decisões que vão ser para crescimento? Agora, as coisas que estão aqui dentro acumuladas, as coisas que eu vivi, que estão aqui na minha memória, que estão no meu coração, as coisas que eu e a Sara vivemos juntos, isso ninguém tira. O conhecimento, o aprendizado, a vivência, a ambiência, os momentos, as memórias, isso ninguém tira. Isso vale muito mais que ouro. Isso vale muito, isso o dinheiro não compra. Não tem como você chegar e falar para a pessoa, toma aqui, vou te dar tantos reais, eu não quero viajar não, só me entrega aqui para minha cabeça, para minha memória, a experiência de uma viagem. Você não compra isso. Vilela, eu quero tudo que você aprendeu em marketing, produtos, vendas e digital. Toma aqui, eu vou te dar tantos milhões de reais aqui, você me dá. Infelizmente não tem como eu te vender isso. Não tem como eu passar aqui e te entregar. Você vai ter que viver esse momento. Você vai ter que ir atrás e conquistar você mesmo essa sua experiência, essa adaptação e esse novo desenvolvimento para a sua vida. Então não tem como você pagar por experiência. Você tem que viver as experiências. E no final das contas não se apega a coisas materiais, que elas são tão pequenas e elas travam a gente para tomar decisões que são importantes na vida. Não se apega também às pessoas. As pessoas são importantes, elas passam, nos ensinam, nos ajudam, mas sempre tem outras pessoas que você tem que conviver e estar próximo. Então é muito importante a gente saber fechar ciclos também, inclusive de convivência. É muito bom conviver com as pessoas. Nossa, como eu amava conviver com as pessoas lá em Goiânia. Tinha as pessoas que eu vivia todo dia, via todo dia, sabia do time que torcia, sabia do que ela gostava, do que não gostava, a gente almoçava juntos. Mas quando eu fechei o ciclo para ir para o Rio de Janeiro, zerou. Mas quantas pessoas bacanas eu conheci no Rio de Janeiro, quanto eu cresci e aprendi. O Lucas, o Adriano que está aqui, o Flávio Carvalho, o Alexandre que está hoje nos Estados Unidos, que é diretor da Microsoft. Então, assim, são pessoas tão brilhantes que eu conheci e convivi, e era tão bom conviver com eles, era tão bom almoçar todo dia com eles, era tão bom ir para reunião e aprender com eles. E aí, outro ciclo se fecha, e eu vim para São Paulo. E aí, porém, essas pessoas, eu mantenho o contato, não quer dizer também encerrar a amizade, é fechar o ciclo da convivência diária, que é natural. E aí você vai convivendo com outras pessoas, você vai crescendo e somando mais para a sua vida. Então não se abra para novas amizades, se abra para conhecer novas pessoas, se abra para novas empresas, se abra para as novas vagas, se abra para as oportunidades que estão surgindo para você. Isso vai te tornar um profissional melhor e principalmente uma pessoa muito melhor. Quando você começa a ver o melhor de cada um e usar para você e ver o pior de cada um e falar, isso eu não vou fazer, você se torna uma pessoa maior do que essa que você está modelando. Lembra que a modelagem não é só ver os prós da pessoa, você tem que ver os contras também. Não é só ver o que a pessoa tem de bom, é ver também os defeitos. Se você está modelando alguém e você não enxergou ainda nenhum defeito nessa pessoa, você está fazendo de um modo errado. Até porque você está colocando essa pessoa num pedestal e ela não tem que estar lá. Lugar de adoração, lugar do pedestal é só Deus que tem que estar lá. Somente Deus. Então não coloque pessoas num pedestal para você adorar. Busque os defeitos. Todo mundo tem. Eu tenho defeitos. Então se você ainda não encontrou os meus, comece a procurar melhor. Encontra os defeitos e fala, poxa, eu vou fazer tudo isso que o Vilela faz que é bom.
Agora, isso que ele faz, isso eu não vou fazer não. Não gostei, não gosto, não acho que é o correto, não é certo, eu não vou fazer. Sabe que automaticamente o que aconteceu? Você ficou maior que eu. Porque você aprendeu comigo as coisas boas e está evitando fazer as coisas ruins que eu faço. E aí automaticamente você sobe de nível. E aí você busca outra pessoa para modelar dessa forma. Quanto mais pessoas você modelar e mais pessoas você aprender com elas, maior você vai ser pessoalmente e profissionalmente. Beleza? Esse era o aprendizado de ciclo de vida que eu queria dar para vocês. Agora eu vou ali pegar uns copos, jogar aqui no encaixotar. A Sara deve estar lá em casa me esperando, no apartamento. Vamos finalizar aqui esse ciclo do Alphaville. Foi um ciclo maravilhoso. Um ciclo, novamente, se encerra de ambiência, de convivência diária. Mas você não encerra de carinho, de amor pelas pessoas e de contato. O contato ele continua, o contato permanece. Só que mais intensamente agora vai ser contato nessas novas empresas que eu estou ajudando e nas minhas empresas que eu estou formando e fazendo crescer. Lá que eu quero dedicar agora maior tempo, maior energia, maior crescimento e tudo que eu puder colocar em favor desse crescimento dessas coisas. Então, saiba fechar, saiba ser grato por tudo que passou. Então, eu sou muito grato por tudo que eu passei em Goiânia, lá na Brasil Telecom Call Center, muito grato pelo aprendizado do IG, muito grato pelo aprendizado no Rio de Janeiro, na Oi, muito grato ao período que eu tive na Estácio, também na Alma Viva do Brasil, que foi um call center, muito grato pela plataforma, por tudo que eu aprendi aqui, por tudo que eu cresci, evoluí, e sou hoje muito grato pelas 3 empresas que eu tenho, 2 em sociedade aí com as minhas amigas Adriane e Sibeli, que é a KX8 Negócio e a KX8 Digital, e também a minha empresa, que eu estou fazendo crescer aí através dos meus programas, das minhas consultorias, dos meus livros, que vai sair meu livro novamente. Então, seja grato por tudo que você cresceu, pelo que você passou e não fique parado. Eu não vou ficar parado. Essas 3 empresas não vão ser as que eu vou aposentar. Eu vou seguir caminhando, seguir aproveitando oportunidades e seguir crescendo, porque eu acho que é isso que faz a vida valer a pena. E não é só por mim, eu quero levar pessoas junto comigo. Na Brasil Telecom perdi a conta de quantas pessoas eu promovi, na Oi também, aqui na plataforma também. Várias pessoas que iam ser desconectadas eu resgatei e promovi. E hoje elas estão lá fazendo um brilhante trabalho. Algumas até fazendo brilhantes trabalhos em outros players do mercado digital aqui do Brasil. Então, isso tudo é muito bom, porque para mim é gratificante poder ter usado o meu aprendizado para fazer as pessoas crescerem. Isso é que vale no fim das contas. É o legado que eu vou deixar, o legado, se for olhar só financeiro, só de vida, é isso aqui. Minha conta corrente mais essas caixas. Isso não é nada. Agora, o legado que eu deixei na vida de cada um, o legado que eu ensinei, o legado de acordar todas as segundas-feiras e vir fazer uma mesa executiva para dar uma aula para vocês, esse legado, esse não tem preço. Esse vai ficar para sempre. Esse vai fazer vocês crescerem, esse vai fazer vocês se desenvolverem. Esse legado é o que eu quero deixar. É esse legado que não se tangibiliza. Esse legado que as pessoas, quando olham para você, olham com um olhar de agradecimento e admiração por aquilo que você fez. E é isso que eu quero dizer para vocês fazer na vida das pessoas. Não adianta você crescer, não adianta você subir se você não levar pessoas junto com você. Essa escalada, essa corrida da vida, ela não é uma sprint, ela é uma maratona. Você tem que ir com calma, com tranquilidade, subindo, crescendo, conquistando quilômetro a quilômetro dessa maratona. Mas mais importante não é você chegar. No final, pouco importa a sua posição. O que importa é quantas pessoas você ajudou ao longo desse caminho e caminharam juntos com vocês. Tá bom? É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu vou estar buscando. Agora deixa eu trabalhar um pouquinho aqui que eu tenho que encaixotar ainda esse restinho de mudança. Cadê o pessoal? Mudei. Nós fomos para São Paulo, né? Na verdade, o Alphaville fica entre Barueri e Santana de Parnaíba, fica a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Nós mudamos agora para São Paulo, estamos no Itaim Bibi. A gente está apaixonado pelo novo bairro. Eu já conhecia lá, era um sonho morar lá. Inclusive, quando eu trabalhei no IG, era inimaginável morar naquele bairro por conta do valor, por conta do custo de vida lá.
E hoje para a gente é normal. Então, para vocês verem o quanto as decisões que você toma na vida vão fazendo as coisas ficarem normais. Coisas que eram inatingíveis, como o aluguel que a gente paga hoje, é natural, é simples. Então, se prepare para o próximo. Cresça, vamos subir e vamos levar pessoas juntas com a gente. Encerra seus ciclos, cria novos ciclos. Não despreze o aprendizado, as pessoas que você fechou no outro ciclo. O ciclo ele se fecha só para a convivência do dia a dia. Mas o carinho, a gratidão e o relacionamento, ele continua, ele fica firme. Olha o Clebão aí, fala Clebão, depois eu quero ver como que foi seu voo aí, meu amigo, fim de semana. Esse é um amigo desse ciclo aqui que eu vou manter. É um amigo que vai ficar para a vida. É um cara gigante, sensacional. Sigam ele aí, ó. Kleber Fernandes Lima, esse é o cara. Era o CEO lá da Box, hoje ele empreende, vende carros. É um cara que trabalhou quase 30 anos na Mercedes, tem um aprendizado de vida sensacional, tem um coração que ensina, ele quer aprender sempre. É um cara, se der uma tarefa na mão dele, ele vai fazer. Se ele falar que vai fazer, pode sentar e confiar que ele faz. É um cara gigante. Enfim, vários gigantes que eu conheci na vida toda. Aí você fala, nossa, Vilela, mas você conhece tanta coisa. Cara, foram as pessoas que eu convivi. Eu escolhi estar do lado das pessoas certas. Eu aproveitei os momentos ao lado dessas pessoas certas. Eu citei vários nomes para vocês aqui de pessoas que ao longo da minha carreira me ajudaram. E tem vários outros nomes que talvez eu não tenha falado. Um dia eu vou fazer uma listinha, vou tirar uma foto, vou fazer um post aqui para vocês das pessoas que eu convivi, eu aprendi muito na minha carreira. Vocês vão pirar. Deve ter com certeza mais de 100 nomes. E aí não é qualquer nome, é nome assim que realmente me ensinou. Nome de pessoas que eu admirei e falei, caramba, essa pessoa é muito fera, um dia eu quero ser igual a ela. E novamente usando aquele processo de modelagem, eu não ultrapassei, mas sim, naquele nível que elas estavam, que eu imaginava naquele momento, hoje eu estou num nível melhor. Óbvio que essas pessoas cresceram e estão hoje em outros níveis maiores também. Mas eu digo na minha mentalidade daquele momento, eu cresci na minha mentalidade, eu ampliei. Hoje em dia eu sento e converso de igual com essas pessoas, então isso é muito bom. Isso é crescimento, é quando o discípulo ele se torna, o aluno ele se torna um igual, um mestre igual à pessoa. Isso é muito bom, é um sentimento realmente de desenvolvimento e de crescimento que eu quero que vocês tenham. Mas vocês só vão ter se aprenderem a fechar os ciclos da vida de vocês. Vai vivendo ciclo a ciclo, crescimento a crescimento e não fiquem estagnados. O preço da estagnação é muito caro a se pagar. Então, a vida nossa não se resume no financeiro. Financeiro, como eu mostrei, são só essas caixas aqui. Isso é só o financeiro, ou seja, não é nada. Se pegar fogo aqui, já era. Mas o conhecimento, o aprendizado, a experiência e o relacionamento que você vai ter com as pessoas, isso dura para sempre. Então, invista nisso. Essa tá a verdadeira riqueza aqui desse mundo, tá bom? Faça o bem para as pessoas, carregue elas junto com você, ensine elas a andar por si só, faça elas crescer. Quando você fizer isso pelo próximo, você vai ver o quanto Deus vai multiplicar a bênção na sua vida também. Lembra do mandamento do amor ao próximo? Nada mais é que isso que eu falei durante quase 45 minutos aqui com vocês. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o recado que eu queria deixar nessa segunda-feira para vocês. E vamos embora, a semana está só começando. Grande abraço, até a próxima. Valeu!